ele usa essa expressão, a negrofobia, né, a fobia em torno da pele preta. Bom, uma outra posição de sujeito que traz desvantagens vem da classe social, né? Ser pobre, trabalhador, né? A posição de classe também traz uma desvantagem. As pessoas pobres são alijadas de um conjunto de direitos. Bom, a classe. Aí nós temos uma outra posição de sujeito que vem da orientação sexual. Uma pessoa homossexual ou bissexual, mas muito mais os homossexuais, a orientação sexual, ela tem desvantagens em relação a uma pessoa heterossexual. Uma outra posição de sujeito que tem a ver com a identidade de gênero, né? Se a pessoa não encarnar a identidade de gênero que a sociedade e a cultura faz corresponder ao sexo biológico dela, ou seja, se ela for uma pessoa transexual, se a identidade que ela encarna não estiver de acordo, né, com a identidade que a sociedade faz corresponder ao sexo biológico com que ela nasceu, ela também tem desvantagens. E aí, se a gente pensar numa outra posição de sujeito que vem da identidade religiosa, se a gente pensar numa pessoa que professa uma religião minoritária, estigmatizada, como a Umbanda e o Candomblé, a gente vê que essa pessoa também ocupa uma posição de desvantagem. Ele não foi reeleito. A bancada de negros e negras, reduziu dessa legislatura para a próxima. A bancada de progressistas, de pessoas que trabalham na extensão de direitos, diminuiu drasticamente dessa legislatura para a próxima legislatura. Reduziu a bancada de sindicalistas, reduziu a bancada de camponeses, de trabalhadores do campo, reduziu a bancada feminina. Entretanto, aumentou a bancada dos conservadores, aumentou a bancada de fundamentalistas religiosos, aumentou a bancada dos empresários e representantes da indústria. Ou seja, o Congresso se tornou mais conservador. E o Domingos Dutra deu um depoimento emocionado, dizendo o seguinte: o que é que acontece com nós, os coletivos, que trabalhamos pela afirmação dos direitos humanos? O que é que acontece conosco? O que é que falta a nós para garantir... Agradeço aí a rica contribuição do deputado Jean, e agora a gente abre para a plenária. A gente faz bloco de 3 perguntas. A pergunta vai para o deputado Jean. O senhor recentemente postou um vídeo na sua página do Facebook falando sobre o seriado que está passando agora na Rede Globo, O Sexo e as Negras. O senhor disse que o movimento negro estava criticando o mesmo seriado com base em uma falácia, baseado apenas no título que não tinha visto. Mas o seriado começou a passar e as críticas continuaram e se intensificaram. E o senhor disse também no vídeo que o Miguel Falabella não era racista por estar dando oportunidade às mulheres negras de estar fazendo esse papel. Eu queria saber se para o senhor é legítimo dar espaço para as mulheres negras para hipersexualizar os seus corpos e também reduzir a estereótipos toda essa classe. E se o senhor confirma o que o senhor disse no vídeo. É isso. Gilza Marques. Minha pergunta vai no mesmo sentido. Em junho de 2013, você escreveu e publicou um texto chamado Pra Não Dizer Que Não Falei de Félix, no qual você escreveu sobre o personagem de Valci Carrasco, né, o Félix, e você disse assim: ao associar o humor bicha a um personagem gay, recolocado, capaz de cometer crimes hediondos em nome de sua ambição, Valci Carrasco esvazia a função de defesa psíquica e de resistência política que o humor tem. Né? E eu queria saber o que mudou, então, na sua crítica, né, também em referência a esse vídeo sobre Sexo e as Negras. E por que a gente está trazendo aqui? Não sei se todo mundo sabe, um dado recente do Ministério da Saúde: a primeira causa de morte de jovens negros, sim, são os homicídios, 62%.
A segunda causa são os acidentes de transporte e a terceira é suicídio. Então o Estado, além de nos matar, leva a gente a se matar. Por causa, inclusive, de representações negativas que passam na televisão. Então como é que um povo pode ter autoestima quando suas ialodês, quando suas mulheres negras... Quando suas ialodês, quando suas mães de santo, como suas mulheres negras são reduzidas ao programa como Sexo e as Negras, como o senhor defendeu. Obrigada. Sou a Dani. E a minha pergunta é também para o Jean Willis. Violência, Jean, é também quando você não se coloca na rede social e não responde à manifestação, à sua declaração de amor ao programa de Sexo e as Negras. E você tem uma nítida posição favorável à descriminalização do aborto, mas você também reconhece que você não tem propriedade para falar disso, porque você é um homem e você não pode abortar, e na sua própria rede você falou que isso afeta diretamente as mulheres. Mas, contraditoriamente, você se outorga o direito de falar pelas mulheres negras. Você, em pleno mês da consciência negra, você defende o que é indefensável. Você desqualifica, você desrespeita, você desdiz o posicionamento explícito das mulheres negras desse país. E você diz, amado Sexo e as Negras, e você fala que as nossas manifestações foram feitas sem discernimento. Você prestou uma declaração que, inclusive, não tem o aval do seu partido, PSOL. E você diz que esse programa não é racista, nem no título, nem no conteúdo. Assim como você diz que o idealizador da série, Miguel Falabella, oportuniza a entrada de mulheres negras na TV e dá oportunidades. A gente não precisa de oportunidades, a gente vai à luta, a gente faz as conquistas, e as conquistas do povo preto não precisa ter o aval da branquitude racista. E assim, não importa as mulheres negras se você é amigo da Casa Grande e se presta à defesa da branquitude racista, que insiste em nos colocar nesses lugares de subalternização, de estereótipos hipersexualizados e que nos violenta permanentemente. Mas você é um homem que, quando condiz, se declara negro. A isso eu chamo de afroconveniência. E acho que essa sua postura foi uma postura afroconveniente. Se você quer discutir racismo e mídia, converse com quem é de direito. Converse com a comunidade negra. Converse com o movimento negro. A gente não quer estar na TV, no quarto de empregada. A gente quer ser, se é para ser Sex and the City, a gente quer ser publicitária, a gente quer ser engenheira, a gente quer ser advogada. A gente não precisa do aval de Miguel Falabella e companhia. E como deputado, eu só posso dizer que nesse episódio você está me saindo um bom ex-BBB. Olha, em respeito a Maria de Fátima, em respeito a Juliana, em respeito à instituição e ao tema que nós tratamos aqui, eu queria me ater ao conteúdo dessa fala aqui. Gente, por favor, eu não tenho nada a dizer sobre as acusações que vocês me fizeram, porque vocês chegaram aqui, vocês me categorizaram e me colocaram. Então, eu vou dizer, eu fico com a opinião de vocês. Se eu sou o inimigo público do movimento negro, se eu sou o inimigo público da comunidade negra, se eu sou racista ou se eu sou ex-BBB, está tudo certo. Passemos à próxima rodada de perguntas. Aqui. Meu nome é Tássia. Eu sou uma mulher negra lésbica, sou antropóloga. E assim, eu queria só fazer uma fala bem breve sobre a colocação da colega, que é o seguinte: a placidez, ela é de quem não está sendo violentado. A placidez é de quem não morre em aborto clandestino. A placidez é de quem não é violentada pela sua cor.
pelo estereótipo do ser mulata. Porque o não da mulher branca tem um peso. A mulher negra não tem direito ao não. É estupro institucionalizado, ligado à objetificação e à sexualização do corpo da mulher negra. E isso está em Sexo e as Negras. E aí, deputado, o senhor tem que se colocar. Porque esse discutir lei e institucionalidade, discutir o ser negra, é o momento da mesa. E aí, se o senhor escolheu fazer uma fala branca sobre direitos humanos e a recuperação histórica dos direitos humanos que institucionalmente, constitutivamente são racistas, aí o problema é do senhor.